Boa noite, Felipe, em nome de quem cumprimento todos vocês, novos amigos e amigas. Eu quero dizer que, bom, meu nome é André Lima, ainda não deputado, mas a caminho, com a ajuda do Joey, com o trabalho que a gente vem fazendo, é possível acreditar que nós estamos no caminho certo. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje, primeiro porque assim, o Joey é uma pessoa com quem eu tenho aprendido um tanto a respeito de nova política, né? Você vê que ele vem aqui e faz um cumprimento devido a um deputado distrital que também está fazendo um trabalho consistente, ou seja, trabalha na lógica da cooperação, o que é muito raro de se ver na política. Normalmente ninguém fala de outro candidato em época de eleição, dá cotovelada, quer aparecer sozinho, e isso é um exemplo aqui singelo, no meio da fala dele, de uma prática cotidiana de trabalho que eu venho acompanhando do Joey. E isso é uma das coisas que me motiva a participar desse processo político. Não é simplesmente ser um candidato que tenha uma história coerente com o que eu estou propondo e que pode ser bem recebido ou não por um setor A, B ou C, mas é o fato de fazer parte de um grupo político que vem crescendo, de gente nova, de diferentes setores e segmentos da sociedade, gente muito simples, até gente muito sofisticada, com formação, com pós-graduação, com doutorado, e que vem se dispondo a dar a cara a tapa na política, numa época em que, olha, eu venho acompanhando há pouco tempo, há uns 20 anos. Eu tenho 43 anos, sou pai de 2 filhas, moro aqui em Brasília desde 99, mas milito na área de interesse público, de direito público e socioambiental, desde antes de me formar em 94 pela Universidade de São Paulo. E eu nunca vi, sinceramente, né, a situação política no Brasil tão crítica, tão grave, tão desanimadora, tão desalentadora, quer dizer, e a gente poder ver que, apesar disso tudo, tem gente nova ainda se dispondo e querendo abrir novas portas e estimular novas pessoas a ocupar esses espaços públicos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que também é uma cena rara. Não sei se vocês fazem isso com frequência aqui, mas que é usar um espaço público aberto para falar de política. Isso realmente para a gente é uma coisa que estimula e que faz a gente se animar e ver que nós estamos no caminho certo. Eu, como falei, sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, fiz um mestrado aqui na UNB, na Universidade de Brasília, na área de Gestão Pública e Sustentabilidade, no Centro de Desenvolvimento Sustentável. O meu trabalho lá, que virou uma publicação, que é uma referência hoje no tema de zoneamento ecológico econômico, que é um tema-chave, inclusive, para o próprio debate sobre ocupação e ordenamento territorial. E a gente vê que aí a política e a técnica se misturam e o que prevalece sempre tem sido a política em detrimento de orientações técnicas, né, que nos permitam chegar e construir de fato um bairro ecológico ou investir para que uma sociedade ou uma comunidade de fato encontre uma harmonia, um equilíbrio urbanístico, territorial, né? Então eu venho estudando esse assunto também há algum tempo e sempre trabalhando ou com organizações do terceiro setor. Já comecei minha carreira com 22 anos na Fundação SOS Mata Atlântica, em São Paulo, abrindo um departamento jurídico na Fundação. Depois fui para o Instituto Socioambiental, onde trabalhei mais com Amazônia, Cerrado, biodiversidade, áreas protegidas. Vim para Brasília, comecei a trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, assumi uma diretoria no Ministério do Meio Ambiente, na área de políticas de combate ao desmatamento. Comecei a trazer esse debate do Cerrado para a discussão sobre o uso do território agrícola brasileiro de forma sustentável, né? E buscando um equilíbrio entre a economia e a ecologia. Mas o que vem mais me animando nessa trajetória foi, depois de ter participado de 2010 como candidato a deputado federal pelo Partido Verde, por vários motivos, depois quem quiser saber um pouco mais do detalhe eu posso explicar, mas ter participado do processo de fundação da Rede Sustentabilidade, que é um esforço de criação de um novo espaço político para a participação na política institucional, mas que começa que em nenhum momento no estatuto a gente usa a palavra partido, porque surgiu de um debate sobre como criar um antipartido para participar do processo político e tentar quebrar
uma situação que é muito grave hoje, que gera essa crise política que a gente vive, que é o afastamento do cidadão comum, como todos nós aqui, comedor de arroz e feijão, e que se afasta da política, né? Talvez nós sejamos aqui uma exceção, né? E a rede, eu fui o formulador da primeira versão do Estatuto, um dos fundadores iniciais da rede, e nós pusemos no Estatuto da Rede alguns elementos importantes, tentando criar esse ambiente de uma nova política. Para vocês terem uma ideia, no artigo 1º do Estatuto da Rede de Sustentabilidade, nós pusemos um dispositivo em que os fundadores da rede, em 10 anos, vão decidir por plebiscito se a rede vai continuar existindo ou não. É um antídoto anti-envelhecimento precoce da rede. Porque a rede pode até assumir o poder amanhã, nessas eleições ou numa próxima, mas ela deve explicações aos seus fundadores e não à direção, porque hoje em dia quem comanda os partidos, em regra, é a direção desse partido. Ela deve explicações aos fundadores e à base sobre se aquilo que motivou a sua fundação de fato ainda está vigorando. Esse é o artigo 1º. Nós criamos a figura do candidato cívico independente. O que é isso? Nós podemos ter um presidente de uma associação de moradores que não quer comer migalha na mão de nenhum cacique político, não quer participar de uma trajetória interna partidária orgânica que o leve algum dia, quem sabe, disputar espaço dentro de um partido para poder se candidatar. Mas ele já tem, eventualmente, uma plataforma que é coerente com os princípios e valores da rede e quer pleitear uma vaga na Câmara Distrital ou na Câmara Federal. A rede vai dispor de 30% das suas vagas para esse tipo de esforço cidadão. Pode ser um professor universitário, pode ser um presidente de uma cooperativa de catadores de resíduos recicláveis, pode ser um militante socioambiental que não acredite na vida político-partidária, mas quer defender uma bandeira num espaço público como o Congresso Nacional ou a Câmara Legislativa. Hoje isso é inviável pela legislação, mas internamente, na regra de um partido, a gente pode fazer isso. Então nós criamos essa figura que já existe em outros países, como na Itália, por exemplo, né? Para quê? Para quebrar esse monopólio do partido político como único espaço para participação política. E o Regufe traduz isso de uma forma muito simples, né? Todos têm o direito de votar, mas não necessariamente ser votados, só aqueles que estão em partido político. Então existe aí uma assimetria que precisa ser quebrada, né? Então a rede tem esse dispositivo também. Nós criamos uma outra figura que é parlamentar eleito pela rede tem direito a uma reeleição, e ponto. Porque ele entra, faz um bom mandato, se reelege com esse bom mandato, e em 8 anos, em 8 anos ele não conseguiu fazer tudo o que ele tinha que fazer, não vai ser em 12 que vai fazer. O que ele pode fazer é, já na sua reeleição, começar a formar um time novo. Ele já vem com esse mandato de criar novas lideranças políticas. E assim a gente trabalha com o slogan, que é o slogan da minha campanha, que é recicle a política. Nós não podemos, é inadmissível, pelo menos assim é a nossa visão dentro da rede, que um presidente da Câmara dos Deputados tenha 44 anos ininterruptos como deputado federal, 11 mandatos consecutivos. Isso é democracia, realmente? Nós queremos renovar, nós queremos abrir espaços e instrumentos para renovação. Eu citei 3 exemplos, mas tem outros mecanismos dentro da rede, do Estatuto da Rede, que é o que vem nos dando condição, discurso, abertura para trazer gente nova para a política. Um outro, parlamentar eleito, vai assumir cargo no executivo? Isso é prato cheio para barganha. Prato cheio para barganha. Por quê? Por exemplo, tem um suplente que quer se fazer o possível para esse suplente assumir uma vaga na Câmara, porque ele é da oposição, não da situação, ou vice-versa. Ele é da situação e não da oposição. Se dá um jeito de entregar um cargo para algum deputado para entrar o suplente, porque vai trabalhar pelo governo, né? E depois que entra no executivo, ele tem um compromisso dele, também qualquer coisa, se der errado, ele volta para o legislativo. Não, vai assumir. André Lima foi eleito deputado federal, Marina Silva foi eleita vice-presidente, Marina Silva vai convidar André Lima, ou qualquer outro deputado da rede, para ser ministro,
André Lima vai dizer, Marina, você quer mesmo que eu seja ministro? Então, ministro é assim, eu quero ser ministro para fazer isso, isso, isso e isso. Vou abrir mão do meu mandato, vou justificar para os meus tantos mil votos de que eu vou assumir esse ministério para fazer essa plataforma, implementar essa plataforma, e você se compromete com isso. Aí existe um compromisso programático real, porque, porque o ministro pode ser demitido a qualquer momento. Um deputado já não demite, ele volta para a Câmara, e ainda vira oposição dentro da Câmara se ele for demitido. Então, são ferramentas que se cria para quebrar um pouco essa situação que a gente vive hoje de uma barganha entre legislativo e executivo. Ou seja, eu estou citando aqui um elemento nosso, que é o que me motiva e é o que eu quero defender, dando o exemplo na Câmara Federal daquilo que a gente quer na política. Porque para propor uma reforma política, como diz o Gandhi, né, nós temos que ser, dentro de nós, a transformação que a gente quer para a sociedade. Então a rede é um espaço que nós estamos criando para praticar ali dentro o que nós queremos na política. Nem tudo pode ser necessariamente consenso, e nem é, na verdade, na sociedade, mas são elementos inovadores que a gente está trazendo e que eu quero defender. Um outro componente muito forte da minha proposta, da nossa proposta na Câmara dos Deputados, é trabalhar pela inserção da sustentabilidade como oportunidade de desenvolvimento e como eixo central do desenvolvimento no Brasil. Isso significa levar a sustentabilidade para a agricultura, que é muito do que o Joey hoje faz na prática, né? Debater a agroecologia, o orgânico, os serviços ambientais que o agronegócio brasileiro pode prestar para toda a sociedade, preservando nascentes, mantendo o solo, preservando os rios, preservando a biodiversidade, produzindo alimentos de forma sustentável, usando melhor as áreas já desmatadas, recuperando áreas necessárias para a conservação. Estou falando só de agricultura. Posso falar de energia. Melhor do que uma grande usina de produção energética fotovoltaica, que, se for licitada, possivelmente vai ser, quem vai ganhar é a Odebrecht ou a Paulo Otávio ou alguma outra, então só vai mudar de matriz. Mais sustentável do que isso é a implantação aqui no Distrito Federal, em cima de todas as casas da estrutural, do Varjão e do Sol Nascente, de telhados com produção fotovoltaica para zerar a conta de luz dessas pessoas e reduzir a carga de energia. E basta abrir o jornal, todos os dias vai faltar luz não sei aonde, Planaltino, Paranoá, né? Então, energia, sustentabilidade para dentro de energia. Posso falar isso para a indústria. É uma vergonha, e não é uma vergonha nacional, é uma vergonha internacional. Um país como o Brasil, que tem 50% do seu território com florestas, cerrado, com ecossistemas naturais, não ser o país da biotecnologia, não ter uma política nacional de florestas que permita o Brasil gerar emprego e renda, usando de forma responsável a floresta na Amazônia ou o cerrado. Basta conversar com algum engenheiro florestal, não sei se tem algum aqui, o Joey é agrônomo, né? Para ver que 1 hectare bem manejado de floresta gera 10 vezes mais renda do que 1 hectare de pecuária extensiva da forma como é feita na Amazônia, por exemplo. E o Brasil não tem uma política para isso. O Brasil dá crédito para pecuarista ilegal na Amazônia, dá incentivo tributário, bilhões de reais para a produção de automóvel, mas não dá incentivo tributário para, por exemplo, o manejo florestal sustentável. Então eu falei aqui de uma outra... Ou seja, é possível se fazer um debate consistente, com base técnica, científica, inclusive a respeito de ciência e tecnologia também, para trazer sustentabilidade para vários eixos de desenvolvimento no Brasil. Então esse é um outro eixo que a gente quer levar para dentro da Câmara dos Deputados, e eu posso dizer isso assim, com muita tranquilidade, porque acompanho há 15 anos, por dentro do Congresso Nacional, os principais debates legislativos que aconteceram nesses anos, e sei, posso dizer com tranquilidade, que a representatividade da sustentabilidade no Congresso Nacional está muito aquém do potencial do Brasil quanto uma potência ambiental e de desenvolvimento sustentável. Então, assim, são dois eixos, o da democracia, o da intensidade democrática, o da transparência e do controle social, que o Joey também já citou bastante aqui, e o eixo da sustentabilidade, não só como preservação do meio ambiente, mas como oportunidade para o desenvolvimento, geração de emprego, renda,
com uma economia moderna, com a economia verde, com a economia do futuro,